Olá! Para o vídeo de hoje eu vou fazer mais uma peça usando a técnica da pintura orgânica. Eu sou Eliane e você está no canal do Fazendo Arte Ateliê. E o nosso canal está recheado de dicas de artesanato. E você que ama artesanato, eu te convido a se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. E para você ficar bem informado, clica aí no sininho, porque aí todas as vezes que eu estiver chegando com um trabalho novo, você vai ficar sabendo. Eu vou apenas fazer a leitura de um versículo no Salmo 22 e nós já vamos para a pintura. E o versículo é o versículo 11. Fui entregue a ti desde o meu nascimento. Desde o ventre materno, tu és o meu Deus. O trabalho de hoje vai ser feito nessa bandeja. Mas eu já preparei essa bandeja, já passei a base acrílica e já passei a tinta acrílica mineral. E eu vou fazer uma pequena demonstração para você como eu cheguei até aqui. Eu vou pegar esse pedacinho de MDF e vou trabalhar nele mostrando para você como que eu fiz. O primeiro passo foi passar a base acrílica na bandeja, com a ajuda de uma trincha. E, de acordo com o que eu ia passando, eu já ia usando o rolinho para tirar as marcas das pinceladas, porque isso é muito importante e ajuda depois na hora de usar a tinta, né? Já é uma base, então a base tem que ser bem feita. Eu aguardei secagem e depois eu peguei uma lixa 150 e vim passando e tirando as asperezas do MDF. Tirei o pó da bandeja e depois comecei a pintar com a tinta acrílica mineral. E para fazer a pintura com a tinta acrílica, eu fiz da mesma forma que eu fiz com a base. Fui passando o rolinho para tirar as marcas do pincel. E eu usei um pincel macio. Esse aqui é o 443-20 da Tigre. Eu aguardei secagem e dei mais uma demão de tinta. E é bom a gente sempre observar se 2 demãos será suficiente. Dependendo da cor, às vezes é necessário passar mais do que 2 demãos de tinta. Com a bandeja já preparada, eu quero fazer aqui uma pintura orgânica. Então, eu tenho que agora idealizar quais serão as formas orgânicas que eu vou colocar nessa bandeja. Então, eu vou marcando com lápis. Não sei se dá para você ver, mas eu vou marcando e eu vou subindo com ela e vou passar com esse desenho para o lado de fora da bandeja. Eu risquei de um lado, agora eu vou formar um outro desenho do outro lado da bandeja. E depois eu preciso ver o que eu coloco aqui mais na parte central. Então eu vou fazer uma forma aqui e vou riscar um círculo aqui nessa parte de cima. Tá vendo, gente? Não tem que se preocupar, você vai criando o que você sente necessidade. Agora eu preciso definir as cores que vou usar. E eu escolhi essas cores: o rosa antigo, o ocre ouro, o amarelo ocre, o azul hortênsia e o areia lunar. E eu vou começar com o rosa antigo aqui nesse canto aqui. E eu vou usar esse pincel 14614. Começo aqui no canto e eu dou preferência a ir preenchendo onde eu passei o lápis, porque depois eu só vou preencher o restante. Eu venho passando a tinta, dou preferência para fazer também tudo numa posição só. E depois eu venho para as laterais. Vou preencher também toda a lateral. Depois de tudo pintado, toda essa parte de rosa ser pintada, eu vou acelerar a secagem com o secador e dar mais uma demão de tinta. Nessa segunda demão, a gente tem que ir com a mão mais leve para não deixar marcas, porque nós não vamos usar o rolinho. Se você quiser, você pode fazer a pintura de todas as cores e depois voltar
dando a segunda demão. Ela já vai estar seca. Eu prefiro ir dando a segunda demão na cor que eu acabei de fazer, acelerando a secagem, para não ter que ficar lavando o pincel toda hora. Já dei 2 demãos do rosa antigo, agora com ocre e ouro e o pincel 146/8, eu vou preencher esse círculo. Eu peguei esse pincel menor porque agora o espaço tem mais curva, é um espaço menor, então eu vou usar um pincel menor. E depois, na hora de acertar, eu posso até na parte do meio usar um pincel um pouquinho maior para tirar as marcas de pincel. Mas para fazer as beiradinhas é melhor usar um menor. Agora eu seco e dou mais uma demão de tinta. Para essa outra parte aqui, eu vou usar o azul hortênsia. Mesma coisa, vou tentar passar a tinta de forma que as pinceladas estejam na mesma posição e de forma também que não fique tanta marca de pincelada. Já estou dando a segunda demão e sempre devo deixar os cantinhos bem certinhos. Eu já comecei a pintar esse canto aqui com areia lunar. Agora eu vou fazer a beiradinha, as laterais, né, da bandeja, acompanhando a mesma distância em que eu fiz a parte de dentro. E eu quero que você observe que do lado de fora eu não vou preencher tudo como eu fiz com rosa, não. Eu vou deixar uma ponta sem fazer. Agora eu vou idealizar a parte da vegetação. E eu vou colocar aqui, eu quero fazer nesse canto aqui uma folhagem que ela vai passar por cima do azul, vou sair com ela aqui em cima. E eu vou usar o ocre ouro. Se você não tiver facilidade para fazer o desenho, talvez não esteja dando para você enxergar aí que eu estou fazendo. Mas se você não tiver facilidade, você pode arrumar um risco e pode transferir o risco para a sua bandeja com auxílio de um carbono. Ou então passando lápis por trás, como eu já fiz antes em outros vídeos. Dê uma olhadinha só no nosso card aí, que você confere como que eu faço essa transferência. E para essa folhagem, eu vou usar esse pincel que é o 4338. Ele é um pincel bem gostosinho para a gente fazer esse tipo de trabalho. Veja bem, eu coloco a tinta no pincel, venho com o pincel em pé e usando a lateral do pincel, olha só. Eu vou puxar o galho que sustenta essas folhas. E depois, com a mesma posição, eu vou vir puxando as folhas. Olha, eu pego a tinta com o pincel ainda em pé, usando a lateral do pincel, eu venho, puxo de baixo para cima de um lado, do outro e fecho o restante da folha. E assim eu vou fazer todas as folhas. Nesse canto aqui, eu quero fazer umas folhas aproveitando a curva que o desenho fez para fazer o cabo da folha. Então, olha o que eu vou fazer. Na parte que eu usei o areia lunar, eu vou usar o mineral e na parte que eu usei o mineral, eu vou usar o areia lunar. E assim eu vou soltando as folhas. E eu vou agora puxar o galho dessa folha com o preto para destacar mais. Com o faça bolinha e a ponteira número 6, eu vou vir fazendo pontinhos. Aqui onde está o mineral, eu vou fazer pontinhos com areia lunar. Está dando para você ver? Eu vou fazer na parte de baixo, na parte que está o areia lunar, eu vou fazer com o mineral. Eu abasteço o faça bolinha na ponteira 6 e venho 1,
2, 3, 4, 5, 6, até a tinta acabar. Então, ele começa mais com a bolinha maior e vai diminuindo. Agora, eu vou vir aqui do lado usando o areia lunar na parte do mineral e faço a mesma coisa. Olha, ele mais carregado e venho depois diminuindo. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Se precisar de 6, coloco 6. E eu vou seguir fazendo a mesma coisa em volta desse areia lunar. E observe que do lado de fora da bandeja eu vou também fazer esse mesmo tipo de folhagem que eu fiz aqui do lado de dentro. Eu risquei umas flores aqui dentro que eu vou te mostrar como que eu fiz. Olha, puxei o traço, fiz uma pétala, a outra pétala mais embaixo e a outra do outro lado. Agora eu completei com mais 2 pétalas entre essas que estão aqui. Olha, super simples de fazer. Então já risquei aqui e agora eu vou fazer o contorno e eu vou usar o pincel. Você pode usar essa caneta marcador permanente. Só que o marcador permanente você precisa envernizar primeiro a bandeja para depois usar, porque ela, quando você passa o verniz por cima dela, ela mancha. Eu estou usando agora o pincel 315-0. Eu acerto bem o pincel, coloco a tinta e acerto bem e venho com o pincel em pé e a minha mão apoiada, olha, eu estou apoiando minha mão e venho fazendo o contorno. Depois que eu termino as pétalas, eu vou fazer mais 2 camadas da mesmo tipo de pétala aqui dentro de cada uma. Olha só, ela vai ficar muito mais bonita. Depois eu puxo o cabinho da flor e faço a outra da mesma forma. E depois eu acho que está faltando alguma coisa, então eu vou jogar uma folhinha do lado. Aqui nesse lado rosa, eu estou pensando de criar a mesma coisa que eu fiz aqui no areia lunar. Eu vou então fazer na parte do rosa antigo usando o mineral. E na parte do mineral eu vou usar o rosa antigo. Então vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Se você está gostando desse trabalho, lembre-se de deixar o seu like. Isso é muito importante para a gente. Agora é só aguardar a secagem e usar o verniz. Pode usar o verniz à base de água ou o verniz à base de solvente. Olha que linda ficou essa bandeja, gente! Delicadíssima, né? Uma ótima opção para presentear a mãe. Você não acha? E você pode fazer um trabalho assim. E para você fazer um trabalho desse, você encontra todo o material no Fazendo Arte Ateliê. Mas se você ainda não pinta e tem vontade de aprender a pintar, no ateliê nós temos aulas presenciais. É só você entrar em contato conosco. Nós estamos à Rua 21 de Abril, número 51, em frente ao Clube da Maioridade, em Carangola. Eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo o nosso contato, mas vou deixar também o material que eu usei para fazer esse trabalho. Mas eu gostaria de saber de você. Presentear a mãe ia ser muito bacana se tivesse mais algumas coisas aqui dentro, né? O que você colocaria aqui para presentear a mãe? Deixa aí nos comentários, fala para mim o que você colocaria aqui dentro para presentear a mãe. Eu espero que você tenha gostado deste trabalho de hoje e eu aguardo você no nosso próximo vídeo. Então, um grande abraço e até lá!